Como estávamos falando no último bloco, Maio Amarelo é o mês de falarmos sobre a conscientização no trânsito. E sabemos que esses probleminhas podem dar bastante dor de cabeça. Mas quais são os direitos e os deveres em caso de acidente? É sobre isso que o advogado especialista em direito do trânsito, Marcelo, vai conversar conosco hoje. Bem-vindo ao Ver Mais. E já nos explique, antes estávamos falando que não são só direitos que o pessoal aí que está no trânsito, temos deveres também. Quais são esses deveres, Marcelo? Então, no caso de um acidente de trânsito, como nós estávamos conversando, antes de requerer qualquer direito, a gente tem um dever. Após um acidente de trânsito, o primeiro dever é sinalizar o local. Se o veículo não puder ser movido daquele local, imediatamente tem que sinalizar para que aquele acidente não vire uma catástrofe e com isso, então, mais direitos surjam, né? E tem alguma diferença entre acidente com vítima e sem vítima? O que fazer nesses dois casos? Sim, há uma grande diferença. No caso de um acidente, seja ele com vítima ou sem vítima, a primeira coisa é sinalizar o local se o veículo não puder ser removido imediatamente. Quando é que um veículo pode ser removido do local do acidente? Apenas num acidente sem vítima. Quando houver um acidente sem vítima, os veículos devem ser removidos do local, independentemente de chegar ou não a autoridade de trânsito, o agente da autoridade de trânsito no local, podendo ficar ali, exceto se não estiver atrapalhando o trânsito. Se estiver atrapalhando, tem que ser removido, se não estiver atrapalhando, tem que ser sinalizado. Já no acidente com vítima, já é proibido retirar o veículo do local. Então, se naquele acidente, após sinalizado, constatar que há vítimas, seja vítima fatal ou apenas com lesões, o veículo não pode ser retirado do local. Ele somente vai poder ser retirado após a ordem do agente de trânsito, né, ou do policial, para que isso ocorra. E em caso de ser vítima, de me machucar em um acidente, eu posso requerer alguma indenização? Quais são essas? Então, basicamente, todo acidente gera algum dano, né? A gente divide em duas espécies, né? O dano material e o imaterial. No dano material, você engloba os danos emergentes. O que é isso? Os prejuízos imediatos. Normalmente, o conserto daquele veículo lesado, do muro da casa lesado, enfim, o direito patrimonial que foi lesado imediatamente. Ainda dentro do direito material, nós temos os lucros cessantes, que é isso. É aquilo que a vítima do acidente deixou de ganhar em razão daquele acidente. Não pôde trabalhar, o seu táxi ficou danificado, o seu caminhão ficou danificado. Então, até que aquele bem ou aquela pessoa se restabeleça, ela tem direito a receber os valores que ela recebia normalmente se aquele acidente não tivesse acontecido. Também englobamos aqui nos danos materiais despesas com tratamento médico até a reabilitação e, eventualmente, pensão, né? Que pode ser uma pensão por morte, pode ser uma pensão por uma invalidez. Então, são os direitos materiais a ser ressarcidos. E, por último, aqui, mesmo que a pessoa tenha um seguro e ela acionar seu seguro, ela vai pagar a franquia, ela tem direito a requerer da pessoa responsável, do culpado pelo acidente, a indenização pela franquia paga. E em caso que deu algum acidente e a pessoa não parou para socorrer? Pode ser só um machucado ou até danos materiais, ela não parou, ela fugiu. O que se deve fazer? Bem, existindo vítima ou não vítima, é uma obrigação legal de quem está envolvido de permanecer no local para que ele seja identificado. Tá? Num acidente sem vítima, ele pode responder, se ele se evadir do local, pelo crime, né, de não permanecer no local. É discutível, mas existe a tipificação. Já no acidente com vítima, além da infração de trânsito, há também o crime de não prestar socorro. Esse socorro ele não é prestado apenas pelas pessoas envolvidas. As pessoas envolvidas no acidente têm a obrigação de prestar o socorro, sob pena de responder criminalmente por isso. E também por infração de trânsito com suspensão do direito de dirigir. Já qualquer outro condutor que estiver nas imediações e for requerido pela autoridade ali presente que ela o socorra, também, se assim não o fizer, vai responder pela infração administrativa, no caso, né? E possivelmente também pelo crime, pela contravenção. E quais são essas infrações que pode causar essa perda de CNH? Nós temos 16 infrações no Código de Trânsito que propiciam a perda da CNH, além do acúmulo de pontos, né? Por exemplo, dirigir embriagado, recusar-se a fazer o teste do bafômetro, não prestar socorro, excesso de velocidade a mais do que 50% da máxima permitida, forçar ultrapassagem,
conduzir motocicleta sem o capacete. Então tem várias infrações que prevêem a suspensão do direito de dirigir. Mas como nós estávamos falando antes ainda, no acidente também existe o dano imaterial, né? Que é o dano moral, o dano à imagem, o dano estético que aquele que sofre alguma lesão ou sofre alguma dor, seja física ou psíquica em razão daquele acidente, pode também reclamar uma indenização por isso. Né? E antes a gente estava realmente falando com uma psicóloga sobre essa questão que tem tudo a ver, né? Às vezes a pessoa está estressada, não quer prestar o socorro por conta disso. E tem um auxílio acidente do INSS. Como funciona esse auxílio? A pessoa que é vitimada no acidente de trânsito e que é segurada da Previdência Social, então ela tem que estar segurada ou, no mínimo, pelo menos 12 meses antes do acidente, se ela não estiver mais contribuindo, né? Ela pode pedir o auxílio acidente se ela ficou machucada e, em razão disso, não pode trabalhar. Então, por um período, ela vai receber o auxílio acidente. Agora, se ela ficar inválida permanentemente, então vai poder requerer a conversão disso em pensão, né? Mas lembrando, ela tem que ser segurada da Previdência Social para isso, né? Sim. E esse seguro da Previdência Social também não impede que se cobre do causador do acidente o salário que deixou de receber e, se for o caso, até mesmo o pensionamento. E a gente vê bastante, Marcela, a questão de, às vezes, deu um acidente, eu bati em um conhecido, atropelei um conhecido e tentam fazer algum acordo boca a boca. Isso é o certo ou o correto seria melhor procurar um advogado e fazer tudo certinho? Então, o acordo verbal ele é válido, mas para isso ele tem que ser comprovado. Você vai ter que ter testemunhas, vai ter que ter uma prova disso, uma conversa do WhatsApp, uma gravação, enfim. O ideal é que todo acordo seja feito por escrito, assinado por duas testemunhas e, preferencialmente, redigido por um advogado ou advogada, alguém que saiba os termos do acordo, tanto para proteger quem está recebendo quanto quem está pagando. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada mais uma vez por ter aceito nosso convite para falar sobre o Maio Amarelo. Disponha. Obrigado você novamente pelo convite.